estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade. Amados, vamos rapidamente no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Vamos aproveitar que nós estamos em pé ainda. Sabe que a parte mais importante do culto, o profeta diz que é a leitura da palavra, né? Então nós temos que dar reverência para isso, né? Então vamos ler a nossa escritura sagrada, da onde procede toda a verdade. Apocalipse 8, vamos ler no verso... vamos ler o verso 13. Só o verso 13 especificamente. Apocalipse 8, verso 13. Quando se acharam, digam amém. Amém. Vamos ler. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. Ó, Senhor, ela sempre é a verdade, Senhor. Ó, Senhor, nós podemos achar alguma coisa na vida, Senhor, ó, Senhor, na palavra, Senhor, mas sempre a Bíblia vai ser o nosso esteio, porque ela é a verdade, Senhor. Ela é Tu na forma impressa, Pai. E nós cremos nisso, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar a leitura da Tua palavra, Senhor, e abençoar o coração dos Teus filhos que vieram aqui hoje, Senhor. Ó, Senhor, se defendendo aqui, Senhor, da chuva, Senhor, se defendendo do frio, Senhor. Eles estão aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, ouvir a Tua palavra e sair daqui melhores do que eles entraram, Pai. Ó, Pai, é assim que eu creio, Senhor, e é assim que eu quero também, Senhor. Eu quero sair daqui melhor do que eu entrei, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos e ajudar a cada um, eu te peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Pode sentar, amados. Bom, a gente leu em Apocalipse capítulo 8, nós lemos um versículo, verso 13, que ele é uma brecha. Ele é uma brecha entre as quatro primeiras trombetas e as 3 últimas trombetas, né? Obrigado, irmão. E essa brecha sempre é um mistério que tem ali. Sempre há grandes coisas que Deus faz na brecha, né? Você pega o livro o capítulo 5 do livro de Apocalipse, o profeta nos ensina que há uma brecha. Você pega o capítulo 7 do livro de Apocalipse, também ele nos ensina que há uma brecha. Ele também nos ensina que é uma brecha, o capítulo 10 do livro de Apocalipse, porque é uma brecha entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. O capítulo 7 é uma brecha entre o 6º selo e o 7º selo. O capítulo 5, ele é uma brecha entre as 7 eras da igreja e a abertura dos 7 selos. Então, sempre que você tem uma brecha, Deus ele tem algo muito bom para fazer. Ele tem algo que vai envolver um povo específico. Porque nem todas as pessoas conseguem dobrar esquinas. A maioria das pessoas, ou a maioria dos pedreiros, eles conseguem fazer um muro reto. Mas quando tem que dobrar uma esquina, tu precisa de um profissional. E um profissional, realmente, na Bíblia, nós temos um profissional na Bíblia. E esse profissional na Bíblia chama-se profeta. Então você precisa de um profeta para poder dobrar uma esquina, né? Então nós, pela graça de Deus, pela graça infinita do Senhor Jesus, Deus nos enviou um profeta. Então nós não temos uma mensagem própria, não temos uma revelação própria, não temos algo que nós podemos trazer, uma mensagem nossa para trazer do povo. Nós colhemos isso do maná escondido, do alimento já armazenado. Tudo que a noiva precisa e tudo que a noiva precisará até o dia do arrebatamento, Deus já nos enviou tudo isso até 1965.
E todas essas 1.200 fitas que nós temos, elas são os sermões que Deus permitiu que o profeta gravasse, para que hoje, depois de 56 anos da abertura do livro, nós pudéssemos cavar ali e tirar dali a fé que nos sustém, que nos mantém em pé, caminhando na era de Laodiceia. Veja que a pior era de todas Deus nos largou. E Ele também nos deu a melhor mensagem de todas. Porque não é que é melhor que as outras, mas ela englobou todas as outras mensagens. Então você tinha Lutero com a justificação, nós temos uma justificação maior que a justificação de Lutero. Porque a justificação do Lutero foi uma justificação parcial. A nossa justificação é uma justificação que Deus nem lembra daquilo que nós fizemos no passado, se verdadeiramente nós nos arrependemos. Se verdadeiramente nós largamos os nossos pecados, então Deus pega aquilo, larga no mar do esquecimento e nem Ele pode lembrar. Veja, o diabo pode acusar, e ele é o nosso acusador, e ele vai nos acusar até o dia que nós mesmos expulsarmos ele do céu. Mas mesmo ele tendo esse trabalho de ser um promotor, um acusador, mesmo assim Deus ainda tem um sangue hoje que pode limpar todo o pecado do pior e o mais vil homem dessa cidade. Olha que maravilha, Jesus. Então ele tem isso para os filhos dele. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, essas coisas não ficam só para os gentios. Isso atravessa a era do rapto, atravessa as 7 eras da igreja, atravessa a era do rapto, e isso desemboca lá nos judeus. Porque os judeus, eles fazem parte da economia de Deus. E você não consegue ter um plano completo, uma visão completa da mensagem, se você não incluir os judeus na economia de Deus. Lembra, certa vez um irmão me falou, vocês acham que sabem mais dos judeus que eles mesmos? E eu disse, mas é verdade. Nós sabemos muito mais dos judeus que os judeus sabem dele. Os judeus estão lá há 70 anos na Terra Prometida, sem saber de que tribo eles são. Eles não sabem. Nós sabemos de que tribo nós somos. Sabemos qual é o estandarte que Deus pôs sobre nós? O estandarte da águia? Nós não estamos debaixo da mensagem do leão, ou da mensagem do boi, ou da mensagem do homem. Nós estamos debaixo do estandarte da águia. Nós sabemos a promessa que nós temos na era que nós vivemos. Sabemos que Deus prometeu que algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas nessa era seriam como Enoque, seriam como Elias, seriam transformadas vivas, porque nós vivemos no dia da vinda do Senhor. Os judeus não sabem disso. Os judeus ainda não creem que Jesus Cristo era o Messias. Os judeus têm várias sinagogas, centenas de sinagogas, e cada rabino tem a sua própria interpretação do livro de Moisés. Assim como várias denominações que nós temos hoje, elas têm a mesma ideia. Elas têm a Bíblia, e elas pegam a Bíblia, cada um tem uma interpretação da Bíblia. Por que Deus não vai usar os rabinos que estão lá para poder tirar 144 mil da mão da besta? Porque eles já estão enganados. Mesmo os judeus messiânicos, eles já estão enganados. Eles precisam receber, todos eles. Se eles querem ser selados com o Espírito Santo e serem transformados para viverem o milênio, para serem os nossos eunucos, eles precisam receber Moisés e precisam receber Elias após a nossa partida. Então eu tenho um tema, meu tema é a tomada da Palestina na guerra do terceiro ai. Então nós temos ali os 3 ais. Veja o que a Bíblia diz ali. Vamos ler de novo o verso 13. E olhei, na Bíblia King James, está uma águia voando pelo meio do céu. Eu gosto mais da tradução da King James, mas eu estou com a tradução aqui da Scofield. Mas a Bíblia King James, onde diz anjo, fala águia. Eu gosto muito dessa parte. Ó, eu olhei e ouvi uma águia voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai. 3 ais. O que são esses 3 ais? 3 grandes guerras, as 3 últimas dores de parto da terra dentro do tempo. Dos que habitam sobre a terra, veja que as 4 primeiras trombetas, elas não eram nos habitantes que habitam na terra, elas eram no ecossistema, era nos rios, no mar, na lua, nas estrelas e na fonte das águas. Ela atacou o ecossistema da terra. Mas as 3 últimas trombetas não falam do ecossistema, elas falam das pessoas que habitam na terra. Olha só que maravilha. Por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então Deus prometeu neste verso mais 3 anjos para Israel.
Quantos sabem que o profeta nos ensina que as trombetas não são para os gentios? Quantos já leram a mensagem da festa das trombetas? Então, nesta mensagem, o profeta vai te ensinar que as trombetas não são para os gentios, elas são para os judeus. Nós estamos lendo um versículo da brecha entre as primeiras 4 trombetas e as outras 3. E nesse verso diz que há 3 anjos que ainda tem que tocar para Israel. Nós conhecemos muito bem 2 anjos. E Apocalipse 11 nos diz de 2 grandes anjos, Moisés e Elias, levando a mensagem para Israel. Mas ainda tem que ter um 3º anjo. E veja, que período nós estamos? Qual é a era que nós estamos vivendo? O mundo vive na era de Laodiceia. Pessoas sem o Espírito Santo vivem na era de Laodiceia. Mesmo numa igreja da mensagem, vivem na era de Laodiceia. Mas pessoas que têm o Espírito Santo, é como se fosse aquele barquinho dentro do rio. O barquinho, ele está no rio, mas o rio não está dentro do barquinho. Então é a era da noiva. A era da noiva é a era eterna da igreja. É a era que a igreja, todas as partes da noiva que estão no céu, e essa pequena parte que está na terra, se congregarão, seremos transformados num abrir e fechar de olhos para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É a era do rapto, é a era que nós vivemos. É uma era maravilhosa. Mas quem é que vive nessa era? Só a noiva. O mundo não vive nessa era. O mundo até hoje não sabe o que foi a nuvem. O mundo até hoje não sabe nem quem foi o profeta. Eles acham que foi um bom homem, um bom pregador. Eles comparam ele com o Billy Graham, comparam ele com o Roberts, com o T.L. Osborne. Mas nós sabemos que esse homem era o moço dos segadores. Ele estava sobre todos esses homens que estavam trabalhando para Jesus nessa era. Nós sabemos disso. Nós recebemos o maior anjo de todos os tempos, um anjo realmente muito usado na mão de Deus. Um anjo poderosíssimo, a qual a Bíblia chamou de 7º anjo. E esse 7º anjo, então, se ele era o maior anjo que Deus tinha na mão dele dos 7, ele enviou isso para a maior parte, ou a melhor parte, ou a parte que receberia a maior mensagem. Somos nós. É o povo do tempo do fim. O povo do tempo do fim que sabe os mistérios de Deus. O povo das eras não sabe os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus é que te darão fé para o arrebatamento? Nos mistérios de Deus está contido um poder sobrenatural que pode mudar moléculas de corpo. Porque é isso que Deus vai fazer. Deus vai pegar o teu corpo vil, o teu corpo pecaminoso, o teu corpo que a Bíblia diz que habita o pecado, e vai transformar num abrir e fechar de olhos. Aonde está contido esse poder? Exatamente na mensagem da hora. Exatamente nos 7 trovões. Ou melhor, nas 7 vozes dos 7 trovões que soaram. Oh Deus. Está contido em Apocalipse 10. Então essa é a mensagem que nós recebemos. E isso para nós é o dia da expiação. Por que a festa das trombetas fez por nós? O que tu tem no 7º mês? No 7º mês tu tem 3 festas. Tu tem... Lembra disso? Tu tem festa das trombetas. O que a festa das trombetas fez na nossa era? Levou Israel de volta para a terra. É isso que ela fez. E eles sabem disso? Não, nós sabemos. A noiva sabe disso. Eles não sabem disso. Veja, qual é a próxima festa depois da festa das trombetas? O dia da expiação. Quando era a festa do dia da expiação, irmão? A festa do dia da expiação era no dia 10 do mês 7. Isso estava conectado com o Apocalipse 10, verso 7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele soar, os mistérios de Deus serão revelados. O que ele estava trazendo para ti? O dia da expiação. O que tem depois do dia da expiação? Tu tem a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? Mudança de corpos. Na ressurreição, nós teremos um corpo tão glorioso quanto o corpo do Senhor Jesus. Então englobou as 3 festas para nós. As 3 últimas festas de Israel, elas são conectadas com nós. Porque lembra que os gentios, denominações, o mundo gentil, recebeu as 4 primeiras festas. Olha, toda a igreja que você tem debaixo do céu hoje, o que elas são? Elas são igreja pentecostal não sei do que. Igreja pentecostal não sei do que. Por quê? O que é isso? Qual é a 4ª festa? A festa do Pentecostes. Então eles receberam Jesus como sacrifício,
Eles receberam Jesus como pão asmo, criam que ele não tinha pecado. Eles receberam Jesus como aquele que levantou dos mortos, a premissa. Receberam a festa pentecostal porque eles acham que isso é só falar em línguas. E os judeus também receberam isso. Porque lembra, Pedro era o quê? Era gentil ou era judeu? Tiago era o quê? Gentil ou judeu? Paulo era o quê? Gentil ou judeu? Quem é que estava no cenáculo alto? A maioria era gentil ou a maioria era judeu? Judeu. Então os judeus receberam também as 4 primeiras festas. Assim como os gentios, as denominações gentias, também receberam as 4 primeiras festas. Mas o que falta para eles? Falta receber as últimas 3 festas. Então os judeus têm que receber a festa das trombetas. Quem que vai levar a festa das trombetas para eles? Moisés e Elias. Moisés e Elias levam a fé, vai dar uma realidade para eles. Que lembra, irmão? Pensa comigo e contigo. Quando o profeta nos trouxe as 7 eras da igreja, elas iam começar a acontecer ou elas já tinham acontecido? Já tinha acontecido, irmão. O profeta estava nos mostrando as coisas que eram. O profeta foi lá no livro de Éfeso e mostrou para nós, ó, começou lá em Atos 19, começou a igrejinha primitiva, e isso veio vindo, e aí veio a era de Esmirna. Nos trouxe um livro de 300 e poucas páginas, mostrando para nós as coisas que eram. Quando Moisés e Elias se revelarem para os 144 mil, vai mostrar para ele, irmão, a festa das trombetas que vocês estão esperando, e no 7º mês, vocês querem matar cordeirinho, que nem vocês fizeram aí para o Papa. Rapaz, isso aí, Jesus já foi esse cordeiro que morreu pelos pecados do povo. Jesus já foi esse cordeiro, vocês querem matar a novilha vermelha? Jesus já foi a novilha vermelha. Vocês não creram nessas coisas. Então agora eles vão ter que ser levados a um nível de fé. Porque nós somos levados a um nível de fé com Deus, não é um nível de vista. Eu não preciso ver Jesus literalmente para saber que Ele está aqui agora. Eu sei que Ele está aqui agora porque Ele disse na Bíblia. E a Bíblia é a verdade, nada mais que a verdade. Então se a Bíblia diz para mim que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, eu não estou aqui no nome do pastor Vigílio. Eu não estou no nome do tabernáculo da palavra. Eu estou aqui porque eu fui batizado no nome do Senhor Jesus. Então eu me congrego com pessoas que se batizaram no nome do Senhor Jesus. Então nós estamos reunidos aqui no nome de quem? No nome do Senhor Jesus. E Ele disse que está aí no nosso meio. Aleluia! É a verdade, irmão. Oh, Jesus! Obrigado, Senhor. É a verdade. Então pensa, meu irmão. Os judeus são guiados por vista. Os judeus, eles querem ver sinais. É isso que eles querem ver. E Deus vai dar 2 homens muito poderosos para eles, Moisés e Elias. Mas veja que eles não completam o trabalho. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 8,13 que 3 anjos têm que ir para Israel ainda. Lembra? Israel recebe a festa das trombetas na mensagem de Moisés e Elias. Eles tocam as trombetas. Mas agora eles têm que receber, depois da festa dele, nós recebemos 3. Nós vimos os judeus voltar para a terra. Nós vimos que em 1946, quando o profeta estava na caverna e o anjo tirando todos os complexos que o pastor dele tinha botado nele, nós vimos que naquele mesmo dia e hora, dia 7 de maio de 1946, o profeta está recebendo um anjo, um ser sobrenatural, dentro de uma caverna, no mesmo dia e hora que aquilo estava acontecendo no Ocidente, lá no Oriente, Israel estava levantando a bandeira de 5 pontas. Aleluia! Aleluia! Oh Deus, aquela bandeira tremulando de novo, a bandeira mais antiga do mundo. Oh Deus, pensa nisso, irmão. Sabia que tu vai morar em Israel, irmão? Meu Deus. Nós vamos morar naquele monte santo maravilhoso que nós estamos falando, irmão. É Deus está planejando isso. Agora vamos ter que tomar isso. É isso que eu quero mostrar para vocês. É a tomada da Palestina na guerra do 3º Reich. Esse é meu tema. Então veja, este profeta, quando ele volta, deixa eu dizer isso. Este profeta, este 7º anjo, que está em Apocalipse 11, vamos lá, Apocalipse 11, verso 15, olha o que diz. Depois da morte de Moisés e Elias, lembra que Moisés e Elias, depois que eles trazem a mensagem, depois que eles batizam eles nas águas, então Moisés e Elias são mortos pela besta, a besta que sobe do mar, e a besta que sobe da terra, o Egito, lembra disso? Quando eles fazem esse trabalho, eles vão para a cidade, vão para onde Jesus foi crucificado, vão para o Gólgota e ficam ali esperando a besta vir para botar a mão neles. E aí eles morrem, ficam 3 dias na praça, ressuscitam,
sobem ao céu numa nuvem, e os inimigos vêm, e depois disso acontece esse verso aqui, ó. Verso 15, do capítulo 11. E o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes. Agora eu quero que vocês lá no livro de Levítico, para mostrar para vocês que esse anjo, ele volta com duas coisas. Ele volta tanto no dia da expiação, e ele volta com o selo do Deus vivo, mas ele volta soando a trombeta no dia da expiação. Olha esse verso aqui de Levítico 25. Olha isso aqui, irmão. Lembra que nós recebemos a nossa expiação, nós recebemos a nossa festa dos tabernáculos, nós estamos... Pensa, depois do rapto, onde é que tu vai estar? 3 anos e meio tu vai ficar onde? No céu, na ceia das bodas, descansadinho lá nos cavaleiros de Manre. Mas lembra, tem um povo aqui que tem que receber essa mensagem ainda. E essa mensagem, eles têm que receber essa mensagem completa. Porque lembra, eles morarão na cidade santa, eles viverão o milênio. Para tu viver o milênio, tu não consegue viver o milênio com um corpo mortal, só consegue viver o milênio com um corpo imortal. Para tu viver o milênio com um corpo imortal, tu tem que ter o corpo transformado. Então eles terão que ter o corpo transformado, os 144 mil. Meu Deus, olha aqui. Levítico 25, verso 8. Aqui, ó. Também contará 7 semanas, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Mas no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Então, a 7ª trombeta soa pros judeus no dia da expiação. Moisés e Elias dão para eles a festa das trombetas. O que está faltando? Dia da expiação e festa dos tabernáculos. Nós recebemos a festa das trombetas quando eles foram para Israel. Nós recebemos a mensagem, é o dia da expiação. Nosso corpo transformado é a festa dos tabernáculos. Agora os judeus têm que passar pelo mesmo processo. Oh, glória! Olha aqui. Verso 9. Então no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu no dia da expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Veja, toda a terra de Israel tem que ouvir essa trombeta, essa 7ª trombeta soando. E essa 7ª trombeta soando para eles é o dia da expiação. Oh, glória! E santificareis o ano 50º, eu apregoarei liberdade na terra, todos os seus moradores, ano de jubileu será, e tornareis cada um para a vossa possessão. Lembra? O que é feito de Israel? Hoje mesmo, Israel, como ele está? Israel hoje é uma cidade dividida. Eles chamam de Israel de uma cidade internacional. A ONU declarou Israel uma cidade internacional. O que é isso? É uma cidade que não é de ninguém, irmão. Essa é a verdade, é que nem uma praça. Uma praça não é de ninguém, está ali. Qualquer um pode usufruir. Israel hoje é assim. É um lugar internacional. Tem lá cristãos. Lá tem cristãos entre aspas, né? Mas tem lá a igreja do Santo Sepulcro. Tem lá as igrejas católicas lá, que eles chamam de cristianismo aquilo. Tu tem os muçulmanos lá, com a mesquita de Omar, onde era o templo. E tu tem as sinagogas dos judeus. Então tu tem 3 religiões predominantes em Israel hoje. Tu tem um líder mundial que está tentando de tudo para fazer um acordo religioso com essas pessoas. Porque nos foi profetizado pelo profeta que teremos uma religião mundial. Nos foi profetizado pelo profeta que nós teremos uma economia mundial. E esse líder será um líder satânico. Não será um líder divino. Então ele vai juntar esses povos no período da tribulação para trazer paz. Paz aos judeus, paz aos muçulmanos, paz aos cristãos. Todos habitando no mesmo mundo, todo mundo junto, mesmo com as milhões de diferenças que há. E essas diferenças têm que ser aplainadas. Então é isso que eles estão... Tanto, você vê aquela menina que deu o discurso na ONU, a Greta não sei das quantas, e ela deu um discurso emocionado, e vocês tiraram a nossa infância, agora ela vai ter uma reunião com o Papa dia 20 de maio, para eles proclamarem ao mundo, e dizer que nós temos que cuidar da natureza, e cuidar das coisas que Deus criou para nós. Oh, que maravilha, irmão, já é tarde. Está tarde, irmão. Irmão, eu quero que vocês pensem numa coisa. Deus vai ferir a natureza.
Moisés, Deus vai pegar a natureza e vai pôr na mão de Moisés e Elias. Faz o que vocês quiserem. Isso não é uma coisa de homem. Deus está fazendo isso. Deus vai acabar com eles, irmão. Não é nós que queremos. Não, nós queremos. Não. A paz mundial. Só tem uma pessoa que vai trazer uma verdadeira paz mundial. E esse homem é o Senhor Jesus e vai ser no milênio. Amém. O resto, irmão, é paz humana. O resto é só brincadeira, irmão. É só para iludir. E as pessoas querem isso. Tu acha que se largar um monte de arma na mão das pessoas vai ter paz? Não vai. Não vai. Se é aquela paz com medo. Eu estou com medo do irmão, não com medo de mim. Não, irmão. A paz de Jesus é essa que nós estamos buscando, irmão. Não a paz do mundo. Então pensa. E Jesus quer fazer guerra com eles mesmo, irmão. Essa é a verdade. Eles tomaram a terra. Eles tomaram tudo. Eles tomaram as praias. Eles tomaram todo lugar bonito, eles tomaram para eles. Tomaram Israel para eles. Está lá Israel deles hoje. Você pode fazer o que ele quiser na cidade santa. Olha como é que a Bíblia... Vamos lá, capítulo 11. Olha como é que a Bíblia chama Israel hoje, irmão. Olha só para tu ver como é que Deus está olhando. Como é que Deus está olhando essa paz podre que eles estão fazendo. Olha aqui, ó. Lá em Apocalipse 11, verso 8, diz assim, ó. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Deus está falando de quê? De Israel. Está falando da cidade de Jerusalém, aonde Jesus foi crucificado. Exatamente ali, Jesus está chamando de Sodoma e Egito. Sabe por quê? Espiritualmente, toda a religião, irmão, quer ter a sua central lá em Jerusalém. Ter o seu quartel-general em Jerusalém para dizer que eles são de Deus. Porque eles sabem da história que a Bíblia tem. Eu já não quero seguir a Bíblia, mas eles querem ter um postinho lá em Jerusalém. Então pensa. Deus, ele fez isso durante as 7 eras da igreja. Durante as 7 eras da igreja, ele enviou um Espírito e ele chamou esse Espírito de Espírito Santo. Era o Espírito de Deus. O profeta nos ensina isso aqui. Deixa eu pegar esse parágrafo para mostrar isso aqui para ti. Eu vou tentar tomar aqui, ó. É aqui que eu vou virar a esquina. Então tá. Eu vou ler para ti aqui, ó. Apocalipse capítulo 5, a segunda parte, eu vou ler do parágrafo 164 até o 168. Para tu entender onde é que eu quero chegar. Como é que nós vamos tomar isso aqui de volta? Olha aqui. Jesus, o nome Jesus, nos evangelhos, tem 4 títulos de filho. Você sabia disso? Jesus tem 4 títulos como filho nos evangelhos. Um deles é filho de Davi. Um é filho de Abraão. E o outro é filho do homem. E o outro é filho de Deus. Veja, comumente a gente fala que Deus tem 3 títulos de filhos. Comumente a gente fala que é filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Porque a gente deixou o filho de Abraão de lado. E foi propositalmente que Deus permitiu isso. Né? Então, agora eu vou para o meu quadrinho aqui. Então tu tem o Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como filho de Davi. Tu tem o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como filho de Abraão. Tu tem o Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como filho do homem. Tu tem o João, que apresenta Jesus como filho de Deus. Quando é que Deus se manifestou como filho de Deus? Durante o período chamado 7 eras da igreja. Desde o Pentecostes, caiu no ano 33, no ano 53 começou as eras da igreja, com Paulo na era de Éfeso, até o Pentecostes da Rua Azusa. Então o que Deus fez? Deus, em 2000 anos mais ou menos de história, Deus usou esse ofício durante as 7 eras da igreja. Nós sabemos que no milênio, Jesus usará um ofício chamado filho de Davi. Comumente a gente sabe disso. Então esses são os maiores períodos, e esses períodos também não são muito segredo. Agora esse período aqui já chegamos num segredo. Porque a gente vai para lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembra? O Evangelho de Mateus foi achado com o símbolo do leão. O Evangelho de Marcos foi achado com o símbolo do boi. O Evangelho de Lucas foi achado com o símbolo do homem. E o Evangelho de João foi achado com o símbolo da águia. Então veja, como é que esses evangelhos estão distribuídos na Bíblia? Exatamente assim. Mateus, Marcos, Lucas e João. Está nessa ordem. Mas olha como é que Deus foi cumprindo essas coisas. Foi ao contrário.
Olha que maravilha. 2000 anos, Deus tratou a igreja como que? Filho de Deus. Enviando o Espírito Santo sobre cada um daqueles mensageiros. Lembra que o mensageiro é a lâmpada. E Deus é o Espírito que está naquela lâmpada. Então veja, é a luz de uma lâmpada. Você apaga a luz dessa lâmpada aqui, a lâmpada continua aqui. Mas a luz saiu. Então Deus, o Espírito, os 7 Espíritos, eles habitam dentro das 7 lâmpadas. Que são os 7 Espíritos? São a mesma manifestação do mesmo Espírito de Deus em 7 homens diferentes, em 7 períodos diferentes, cobrindo 2000 anos de história. Isso é fácil. Nós teremos o Evangelho de Mateus, que são 1000 anos sobre a terra com o reinado de Jesus. Todos creem na mensagem que Jesus, no milênio, será o filho de Davi, ele será o leão da tribo de Judá. Ele será o rei das nações, o rei e a rainha e os seus eunucos vivendo numa terra renovada, numa terra nova. Nós morando na Palestina, mas a Palestina hoje, veja, a Palestina hoje não está na mão de Deus. No final da grande tribulação, a Palestina não está na mão de Deus. E ela precisa estar na mão de Deus para que nós tenhamos o milênio. Você vai ter um milênio sem a Palestina estar na mão de Deus? Você não vai conseguir ter um milênio. Você vai ter muita briga. Então olha aqui. Então você tem o Evangelho de Lucas mostrando Jesus como filho do homem. A Escritura, isso aqui já é um mistério tremendo. Porque na mensagem mesmo, muitos dos nossos irmãos não creem que hoje Deus está obrando com o ministério do Filho do Homem. Infelizmente. As pessoas ainda creem que Jesus está no ministério do Filho de Deus. Mas nós cremos que na era do rapto, no entremeio, Jesus desce do céu como Filho do Homem. Na era do rapto, Jesus se manifesta como? Como Filho do Homem. É assim. Então, desde que a descida da nossa nuvem, desde a descida, nosso profeta estava na terra quando essa nuvem apareceu. Desde aquilo, até que nós saiamos da ceia das bodas, Jesus estará em qual ofício? Filho do Homem. Porque a era do rapto, Jesus se manifesta como Filho do Homem. Aí depois tem Marcos, porque você está vindo de lá. Você viu que você está vindo? Você foi com Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora João foi às 7 eras da igreja, durante as 7 eras da igreja. 2000 anos, Filho de Deus, o Espírito Santo em cada era. No final, aqui onde nós estamos vivendo, nós estamos aqui, vivendo debaixo do ministério do Filho do Homem. Jesus, a cristofania, Jesus descendo na terra como um anjo forte, com o pé na terra, com o pé no mar, com o livro aberto. No milênio, nós teremos Jesus como filho de Davi. E agora, e esse espaço e tempo aqui? Como é que ele volta aqui, nesse espaço e tempo? Como filho de Abraão. Quer ver? Olha aqui, ó. Vou ler para ti agora um parágrafo. Esse parágrafo. Veja, são 4 títulos de filho. Não são 3. 4 títulos de filho. Primeiro, filho de Deus durante as eras. Nosso dia, filho do homem. Oh Deus. Na brecha entre a grande tribulação e o milênio, como filho de Abraão. O que o filho de Abraão fazia? O filho de Abraão era a concessão real. Olha aqui, eu vou ler para ti. Vou ler para ti que daí tu fica mais tranquilo. Agora, eu vou ler o parágrafo 165. Eu li o 164, vou ler o 165. Agora observe. Quando o nosso parente redentor se tornou Jesus Cristo, ele se tornou o filho de Davi, que é o herdeiro do trono. Filho de Davi quando é que é? Filho de Davi é hoje? Filho de Davi é durante as eras? Não. Filho de Davi é no milênio. Não confunda os ofícios de Jesus. Não confunda. Lembra daquela irmã que saiu gritando: filho de Davi! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus nem olhou para ela. Agora ela disse: Senhor. Ele disse: fala. Por quê? Porque tu não pode confundir os ofícios. Por que tu vê as igrejas da mensagem sem nada de luz? Porque eles confundiram os ofícios. Chamam Jesus de filho de Deus hoje, e ele não é. Ele é filho do homem hoje. Oh, glória, é tão bom saber disso, né?
Isso não é coisa... Isso foi o profeta que disse. Então não podemos descansar. Não estamos inventando nada. Olha aqui. Ô Jesus, olha aqui, eu vou ler para ti. Glória, ele herdou o trono por ser filho de Davi. Então, quando filho de Davi? No milênio. Deus disse lá atrás que ele nunca deixaria Davi sem uma semente. Cristo é filho de Davi. E ele se torna nosso parente redentor e espera preparando um lugar para que ele possa reinar conosco. Como filho de Davi, ele é herdeiro do trono. Como filho de Abraão, ele é herdeiro da dádiva real. Amém? Isto é correto. Ele é herdeiro da dádiva real, da Palestina. Oh, Jesus. E de tudo que está nela. O que eu falei para ti que tem na Palestina hoje? Tem judeus, tem muçulmanos e tem cristãos. Cara, tem muitos falsos judeus. Tem muitos falsos muçulmanos. E tem muitos falsos cristãos. Mas os verdadeiros são herdeiros da onde? Da Palestina. O que ele faz como filho de Abraão? Ele toma a Palestina. Qual é que é o meu tema? Meu tema é a tomada da Palestina. Ó, pensa assim, é a tomada da Palestina no terceiro ai. O que é o terceiro ai, irmão? Vamos ler. Vamos ler o terceiro ai. Então, a gente leu Apocalipse 8, 1, né? Agora vamos ler o terceiro ai em forma literal. Vamos lá, Apocalipse 19. Vamos ler comigo o terceiro ai. Olha como é que ele toma. Veja, durante as eras, Filho de Deus, Evangelho de João. No entremeio aqui, no tempo do rapto, Lucas, Filho do Homem. Na volta à terra, temos um ofício que ele ainda não usou, que é o ofício da concessão real, que é o ofício da tomada da Palestina. É o ofício que ele tem que tomar aquele lugar que é a herança nossa. Lembra onde é que será o futuro lar do noivo terreal e da noiva, do noivo celestial e da noiva terreal? Onde é que será? Qual será a casa que Jesus vai fazer para nós? Não vai ser uma casa com 2.400 quilômetros de altura? Não será rachado do Monte das Oliveiras e esse monte que já está lá embaixo vai subir do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai pender um para um lado, uma parte para o outro, e essa montanha vai subir e ele vai fazer uma casa ali em cima para nós? Morar com ele? Uma casa em forma de pirâmide, uma pirâmide com 8 lados, falando da eternidade, os jardins suspensos estarão ali, o rio da vida estará ali, o trono de Deus estará lá em cima. Não vai ser assim, o futuro lar da casa, a nossa casa futura não é nesse lugar. Aonde será isso? Que parte da terra? Na concessão real, ele toma isso de volta. Mas está na Bíblia, isso aí, irmão, cara? Tem que estar na Bíblia. Se não está na Bíblia, a gente não precisa crer. Mas se está na Bíblia, olha aqui. Meu Deus do céu. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Apocalipse 19, verso 11. Aqui, ó. E viu o céu aberto. Isso aqui é literalmente uma guerra. Mas não uma guerra de Estados Unidos versus Rússia, como as pessoas pensam. As pessoas que o rapto acontece, e aí os Estados Unidos começam a brigar com a Rússia, e aí faz um tendel, e aí briga tudo. Não. Está totalmente equivocado. Totalmente. Quando nós sair da terra vai ter paz. Sabe qual é o problema da terra hoje? Somos nós. Há um que o detém, até que do meio seja tirado. Esse um que é o problema. Quem é esse um? O corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro, eu e tu. Nós somos o problema para o diabo não conseguir tomar conta de tudo. Mas quando Deus nos tirar da terra, então ele desce, unge todo mundo com aqueles demônios, e aí ele faz uma paz. A paz do homem, a paz... O que a ONU tenta fazer, irmão? Paz entre as nações. O que o Conselho Mundial de Igrejas tenta fazer? Paz entre as igrejas. O que o FMI faz? Paz na economia. Ninguém precisa brigar com ninguém. Todo mundo ganha dinheiro. Só exploramos pobre deu. É isso, irmão. Agora isso vai estar na mão de um homem. Do super... A Bíblia diz...
o profeta diz, o super-homem de Satanás. Economia, religião, política. Tudo na mão de um homem. E consentido pelas pessoas. As pessoas dizendo, mas quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar com ela? As pessoas regozijando com isso. Nós tendo um regozijo no céu de 3 anos e meio e o diabo com os seus anjos, os seus súditos, tendo um regozijo na terra de 3 anos e meio. Quem é que está na terra dos nossos amados? A Virgem Nécia e os 144 mil. Estão na terra sofrendo, perseguidos, humilhados, vencidos, mas não mortos. Lembra de Jó? Lúcifer chegou para Jó e disse, chegou para Deus e disse, eu quero botar a mão em Jó. Deus disse, não. Pode tirar tudo que ele tem, pode. Irmão, a Virgem Nécia, o Mombrana fala, eles são boas pessoas. Não jogue fora a Virgem Nécia. São ótimas pessoas. Sabe quem é a Virgem Nécia, irmão? São irmãos da mensagem. Estarão 2 no campo. Um será tomado e o outro será deixado. O que foi deixado não é mal. É uma boa pessoa. Não chegou no Espírito Santo. Negligenciou em alguma parte. Ficou com medo desse tipo de culto. O Ricardo está inventando de novo. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Fazer um concílio para tirar o Ricardo do púlpito. Está sempre inventando coisa. Entende? Com medo. Por que o profeta nos ensinou do medo? O medo é contrário à fé. A pessoa não consegue chegar na fé, porque ela tem medo. Mas se isso aí fosse verdade, algum grande homem tinha dito. É sempre assim. É sempre assim. O nosso grande homem tinha a 5ª série, chamado William Branham. Nosso grande homem nunca fez curso de teologia. Nosso grande homem vivia lá em Kentucky, falava um inglês difícil de traduzir. Pergunta para os tradutores como ele sofre para traduzir o Mombrana. Que era um inglês difícil, irmão. É um inglês do interior. Complicado. E é assim que é, irmão. Olha aqui, vamos ler Apocalipse 19. Meu tempo está passando. Olha aqui. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Primeira coisa. Lembra de Apocalipse 6, verso 9? Os judeus lá no céu perguntaram para Jesus, quando é que tu julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha aqui a resposta. Apocalipse 19, 11. Aleluia! Oh, Deus! Fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha aqui. E seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos. Irmão, eu não sou espiritualista, irmão. Eu creio que isso aqui é um cavalo branco, que eu vou montar em cima, que nem os rapazes montam aí no dia dos gaúchos aí. É um cavalo. Não, mas não, irmão. O Mombrana fala que são poderes, e ele fala que são cavalos também. Então eu creio que é um cavalo poderoso. Aleluia! Olha aqui, irmão. Lembra da visão do irmão? Como é que é o nome daquele irmão? O irmão que falou com o irmão Martim, que ele disse a visão para o irmão Martim. Reverendo Walker, obrigado. Reverendo Walker, lembra do Reverendo Walker? Ele disse... Ele viu o Mombrana vindo num cavalo. E era um cavalo. Não era um poder. Era um cavalo. Enorme de grande. Branco e o Mombrana vestido com roupas palestinas. Meu Deus. Olha aqui, tinha um exército, irmão. E a Bíblia prometeu que nós somos o exército invencível. Vamos ler a 8ª carta. A carta que tem no livro de Pérgamo ali. Que ele fala da noiva. À medida que se aproxima de mim, você vai ser cada vez mais parecida comigo. Lembra que ali fala que nós somos o exército invencível. É ali que fala. Ali que nós somos semente. Nós somos a verdadeira semente literal de Jesus. Não semente espiritual. Sei que tem os espiritualistas, mas eu sou mais literal, irmão. Os eventos literais, eles me fazem... Eu gosto mais. mas queria que me disseram que Jesus já tinha vindo. E eu fiquei, mas aonde que está?
E eu ficava olhando, digo, mas onde é que está? Mas Jesus já veio, eu estou aqui, e eu não vi nenhum homem palestino com as mãos furadas, porque é isso aí que eu queria ver. Não, esse corpo não existe mais. Digo, meu Deus, que evangelho terrível. Pensa no evangelho terrível, tu ir para o céu não ver Jesus, tu ir para o milênio não ver Jesus. Por quê? Porque o corpo se desfez. Pensa que coisa triste vai ser esse cristianismo, irmão. Aí tu chega lá, que tu vai ser uma luz, irmão. Parece um evangelho espírita. Vai ser uma luz, irmão. Tu vai entrar numa luz e tu vai ser uma luz. Bah! Misericórdia, irmão. Como diz o irmão Daniel Fraga, misericredo. Não. Aí eu fiquei feliz de saber que, irmão, Jesus tem um corpo físico, sim. Ele tem ainda as mãos furadas, sim. Ele vai aparecer fisicamente nos ares, sim. Vai enxugar os nossos olhos com o seu corpo físico, sim. Milhões de pessoas, ele vai enxugar o olho de milhões de pessoas, porque ele consegue fazer isso porque ele é Deus. É esse Deus que eu creio, que ele é um Deus literal e físico, irmão. Me desculpa os espiritualistas. Me desculpa. Oh, Jesus. Mas Apocalipse 10 era Jesus físico? Não era, claro que não. Claro que não. Nós somos crentes, nós sabemos nós vemos todas as coisas. Todas as aplicações, nós vemos isso. Não, era o anjo forte, era assim. Mas o final do rapto, como é que é? Como é que é o final do rapto? Depois da trombeta de Deus, como é que é o final do rapto? Nós vamos se encontrar com o Espírito. Lembra de Jesus, irmão? Ressuscitou. Bota a mão aqui, ó, Tomé. Isso aqui não é espírito. O espírito não pode dar o pão aí, dá o mel, deixa eu comer, me dá o peixe. Espírito não tem como comer, rapaz. Oh, Jesus, eu creio no corpo físico de Jesus. E creio que está, meu Deus, vou falar. Creio que está hoje assentado nos céus num trono. Ai, meu Deus do céu, irmão. Agora tu. Eu creio, a Bíblia diz. Ah, não diz? Então tá bom, olha aqui. Não diz, olha aqui, incrédulo. Apocalipse 7. Quando sabe que o Apocalipse 7 é depois do rapto? Aleluia! Depois da grande tribulação. É ou não é? Olha aqui, vou ler lá direto o verso para tu ver que nós somos crentes, nós cremos na Bíblia. Olha aqui, ó. Olha esse ancião aqui sabia das coisas. Olha esse ancião, que maravilha. No verso 13, ó. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Veja, um ancião. É um ancião, ele é um ancião, e ele é um ancião que conhecia quem era a virginécia dessa era. Tu viu? Ele não sabia a virginécia das outras eras, não está viva, irmão. Não, estão lá no lugar, na sexta dimensão, no lugar das virginécias, vão levantar só na segunda ressurreição. Mas essa aqui passou pela grande tribulação, está sendo purificada agora e vai entrar para o milênio. E esse ancião sabia quem era esse grupo. Quem será que sabe quem é esse grupo, irmão? Dos mensageiros que estão lá. Glória! Olha aqui. Oh, Jesus. E eu estava... E eu disse: Senhor, tu sabes? E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Porque, por isso, estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Opa! Cordeiro sentado no trono depois da grande tribulação. Mas não tinha saído do trono, irmão. Como é que é isso aí? O Cordeiro saiu do trono com suas mãos e sangue. Pois é, mas aqui está falando que ele está no trono. Meu Deus, irmão, será que a Bíblia está errada? Olha aqui. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono. Essa Bíblia está jogando contra nós. Nós dizemos que o Cordeiro saiu do trono, e agora a Bíblia está mostrando aqui que depois da tribulação o Cordeiro está no trono. Ah, não, irmão, não, mas isso aí é a Bíblia. Quantos creem na Bíblia aqui? Oh, glória! Então tá bom. Vocês creem na Bíblia, eu também creio na Bíblia. Olha aqui, deixa eu voltar para o meu tema. Meu Deus, a hora já passou.
Mais uns minutinhos eu encerro. Quero te mostrar, estava lá em Apocalipse 19, né? Vamos voltar lá um pouquinho. Também não li todos os parágrafos ali, né? Que eu tenho que ler mais uns parágrafos. Então Deus tem 4 títulos de filho, não 3. Entenda isso aqui. Isso vai te ajudar. Não tem 3. Ele tem 4 títulos de filho. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão. 4 filhos. Ele manifestou o filho de Deus durante as eras, manifesta o filho do homem no entremeio, aqui na era do rapto, manifesta o filho de Davi no milênio, e o que nós queremos saber é quando é que ele manifesta, então, o filho de Abraão. Porque o filho de Abraão é a concessão real. O filho de Abraão é quando ele toma a Palestina de volta. Eu li para vocês o parágrafo. Parágrafo 264, 265, 266, 267, 268, da mensagem Apocalipse 5, segunda parte. Ele diz isso, ele diz que são 4 nomes de filho. Na maioria das mensagens ele sempre fala que é 3 nomes de filho. Mas aqui ele deu uma revelação a mais. E nós queremos saber de todas as coisas, né? Então nós queremos saber quando é que ele se manifesta como filho de Abraão. Porque lembra, a Palestina é a nossa possessão. A concessão real, a dádiva real é morar na Palestina. Meu Deus do céu. Sabe quem é que vai morar na Palestina? Só a noiva. A virginécia vai morar aqui, no planeta, fora da cidade. Mas a noiva das 7 eras da igreja, incluindo esse pequeno pedacinho aqui que está aqui vivo, que será transformado num dia desses, morará na concessão real, morará naquela cidade piramidal de 2.500 quilômetros de distância, 2.400 quilômetros de altura. Pensa na altura dessa cidade, irmão. Uma vez eu e o Nicolas estava lá em casa, a gente fez um simulado daquilo ali. Lembra, irmão? Meu Deus do céu. Irmão, vai ser um novo planeta. O mundo vai ter que mudar, por isso que não vai ter mais mar. Não vai ter espaço para ter mar mais, irmão. Porque a cidade vai ocupar muita terra do planeta. Oh, glória. Vai ser a cidade, irmão, assim, pensa numa cidade projetada por Deus. Pensa nisso. Agora tu multiplica isso aí por 200 milhões e tu vai ter mais ou menos o que vai ser a cidade santa. É a cidade, e Deus prometeu, e aquela cidade vai romper o Monte das Oliveiras. A grande cidade, Jerusalém, se dividirá em 3 partes. Tem 3 montes, grandes montes de Jerusalém. Tem o Monte das Oliveiras, onde os selos foram abertos. Tu tem o Monte Sião, que está sempre conectado com a noiva, diz o profeta. E tu tem o Monte Moriá, onde o templo foi erigido. O templo de Deus, o templo que Salomão fez, o templo que Zorobabel fez. Essa grande cidade, ela está hoje, ela já está lá. Já está. Todo o material que será feito à grande cidade já está na terra. A grande cidade, ela é construída no período do milênio. Leia a mensagem Futuro Lar. O profeta fala que Jesus vai nos pegar pela mão e vai nos levar lá para Bahamas. Aí ele volta de Bahamas e vai lá para a cidade santa e começa lá, viu lá, que eu estou projetando lá. Lá vai ser a praça, que as crianças vão poder brincar. Lá vai ser como um homem que vai para a lua de mel com a sua esposa e deixa os pedreiros preparando a casa dele. Você entende? Olha o nome da mensagem. Futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena. Então aquele é o futuro lar. Ele está preparando aquela casa durante o milênio. E nós estamos passeando com ele pelo planeta Terra. Conhecendo todas as coisas. Pensa, irmão, aquele que criou todas as coisas vai estar nos mostrando todas as coisas. Que tempo, irmão. Que tempo, eu não quero perder isso por nada. Por nada, o que tiver que fazer, eu vou fazer, irmão. Para estar lá. Agora pensa, mano, nós estamos falando de uma guerra que tem que acontecer. Porque o terceiro ai não acontece durante o período da tribulação. Eis que em breve vem. Muito bonito isso, mas está errado. Não é depois do rapto que o terceiro ai se estabelece. Não é. Tu não vai ter um versículo na Bíblia para te apoiar nisso aí. Pá, será, irmão? Não vai ter. Não vai ter. O terceiro ai, que é a terceira guerra mundial. Veja,
Quantos creem que o primeiro ai foi a quinta trombeta? Quantos creem nisso? Tá bom, pouca gente crê, mas você tem que crer porque o Mombrana disse. A sexta trombeta é o segundo ai. Quantos creem nisso? O profeta diz isso, também vai ter que crer. E se a primeira trombeta foi a quinta trombeta? Se o primeiro ai foi a quinta trombeta? Se a sexta trombeta foi o segundo ai, o que é a sétima trombeta? É o terceiro ai, meu irmão. É simplesmente assim. A Bíblia é a coisa mais simples do mundo. É só não inventar. É só não inventar. Fica da maneira que está escrito. Ficou da maneira que está escrito, também fico, deu. Deu, estamos certinho. Ah, mas nós não entendemos, vamos inventar uma coisa mais bonita que nós entendemos. Não, vamos ficar da maneira que está escrito. Aleluia. E a maneira que está escrito é que a cidade já está na terra no final do milênio, quando há a rebelião das nações. Ah, mas Apocalipse 21 diz que a cidade desce do céu. Aí sabe qual é o verso que o profeta pega? O profeta pega Jesus sendo batizado nas águas e a pomba descendo do céu sobre ele. Ele diz: Jesus não tinha uma natureza dual? O corpo dele não foi gerado por 9 meses por Maria, não chegou até os 30 anos numa maturidade, até que veio a unção do céu, o Espírito Santo, e se corporizou em Jesus. Leia lá depois a mensagem do futuro lá. O profeta fala: a cidade santa é a mesma coisa. Ela é construída durante o período do milênio, e no final do milênio, Apocalipse 21, eis que vi a cidade descendo do céu, e desce a unção da cidade. Ela tem que passar pelo batismo de fogo, irmão. Gog e Magog é o batismo de fogo, é a transformação da terra, é a transformação do teu corpo e do meu corpo. Nós recebemos Gog e Magog aqui no rapto. Mas a terra, que tem que receber o mesmo processo que nós, vai receber isso depois do milênio. Meu Deus do céu. Então a cidade é construída durante o período do milênio, mas ela já está ali quando a rebelião das nações acontece. Quer ver? Eu já li para ti isso aqui? Acho que não. Ali, ó. Apocalipse 20, verso 7. E acabados os 1000 anos, ó, acabou o milênio, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então, se tu não crê que há nações do milênio, tu é um incrédulo. Me desculpa. Porque a Bíblia diz que tem nações do milênio e que Lúcifer sai a enganar. Não, mas isso aí é quando acontece a segunda ressurreição. Mentira, a segunda ressurreição está no capítulo 20, lá no finalzinho. Nós estamos no comecinho aqui. Vamos ser escriturísticos. Meu Deus. Olha aqui, sairá a enganar, nós que temos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, meu Deus, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Aleluia! Meu Deus. Que cidade amada está ali no final do milênio? Tá ali, tu leu na Bíblia. Não seja incrédulo. Oh Deus, me ajuda, olha aqui. Tem que falar desse período, olha aqui. Vamos lá em Gênesis. Quero acabar com isso aqui. Gênesis 14. Quero que vocês lembrem de uma coisa. Filho de Abraão é a concessão real. Filho de Davi, ele vai ser no milênio. Filho do homem, ele é agora. Filho de Deus, ele foi durante as eras. Então não temos que encaixar filho do homem, filho de Abraão. Nós precisamos encaixar isso. Nós recebemos um profeta que ligou os cabos soltos. É ou não é? Eu não vou deixar nenhuma gambiarra nos meus carros. Jesus disse que ele enviaria um profeta para ele conectar os cabos soltos. Então, se o profeta conectou os cabos soltos, eu não quero ter nenhuma gambiarra. Eu quero ter só coisa escriturística. Então, olha aqui, ó. Eu tenho pregado para vocês que em Daniel capítulo 12, verso 12, existem 75 dias a mais depois da grande tribulação. Já deve ter lido isso aí. Eu botei aqui, ó, Daniel 12, 12. Eu botei 2000 anos, filho de Deus, 56 anos, porque agora, esse ano, o ano que vem, vai já 57 anos da mensagem do Filho do Homem. E 1000 anos de milênio. Então tem esse período aqui ainda. Porque existe um período que se cumpre a 7ª trombeta. Qual é esse período? Antes do milênio e depois do rapto. Depois da grande tribulação. Veja que o rapto para nós... Quando é que o rapto termina para nós? O rapto não termina para nós com a subida.
O rapto termina para nós no final da grande tribulação. No final dos 3 anos e meio. Os 3 anos e meio contam ainda como rapto, sabia? Trombeta de Deus, ceia das bodas. Enquanto a ceia das bodas está acontecendo, é o rapto. Jesus está como? Filho do homem. Na terra, Moisés e Elias estão pregando. Moisés e Elias já morreram. E aí tem esse período aqui, ó. Então aqui, que trombeta acontece? Sexta trombeta. Sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. O sexto selo é o período da grande tribulação. Uma das coisas do sexto selo é o período da grande tribulação. Então são 3 anos e meio. Então tu tem um período depois que acabar a ceia das bodas, tu tem um período. Tem coisas que não se cumpriram ainda. A 7ª trombeta não se cumpriu ainda. Deus tem que cumprir a 7ª trombeta. Quando é que ele cumpre? Aqui. Deus tem que cumprir o terceiro ai. O que é o terceiro ai? A 7ª trombeta, Terceira Guerra Mundial. Quando é que Deus cumpre? Aqui. Quando é que acontece a Guerra do Armagedon? A Guerra do Armagedon acontece quando? No período da grande tribulação? Não. Tu não vai ter guerra no período da grande tribulação. No final da grande tribulação tu vai ter os exércitos do Papa indo até Jerusalém, matando Moisés e Elias. É isso que tu vai ter, de guerra. No mais, vai ser tudo concessão política. Eles vão conseguir prender a virginéssia dos manicômios do Alasca. Vão conseguir por decreto político. Não vai precisar botar a mão neles e fazer guerra. Não. Como é que Hitler ganhou? Como é que Hitler prendeu os judeus? Tudo? Leis. Eles fizeram leis, eles tinham um radinho de pilha. Hoje eles têm internet, Google Maps, GPS. A pessoa não respira sem ele saber. Acha que a virginéssia vai se esconder? Não vai. Vão botar a mão neles. Só que não, vão matar. Vão deixar eles presinhos lá nos manicômios. Lá. Mensagem ao nascer do sol. Para falar dos manicômios que estão sendo feitos no Alasca para aqueles que não concordar com esse sistema mundial. Campo de concentração. Meu Deus, vai ter isso? Vai ter. Olha aqui. Aí tu tem esse período aqui, ó. Terceiro ai. Guerra. O que é o terceiro ai? Céu. O cavaleiro do cavalo branco e os seus exércitos contra o cavalo amarelo e os seus exércitos. Quando que acontece isso? No período da grande tribulação? Não. Depois do período da grande tribulação, antes do milênio. O que nós vamos fazer aqui? Por que Jesus aqui se torna filho de Abraão? O que eles fizeram com a Palestina? Hoje a Palestina é uma terra internacional. O que é ser filho de Abraão? É tomar a dádiva real. Tomar a possessão real. O que é isso? A concessão real. Li para vocês. Tomar a Palestina. A Palestina terá que ser tomada porque Jesus volta para a terra em seu corpo físico no Monte das Oliveiras. Aleluia! Põe o pé santo dele no monte. Onde é que fica o Monte das Oliveiras? Em Jerusalém. Onde é que fica o Monte Sião? Em Jerusalém. Onde é que fica o Monte Moriá? Em Jerusalém. Se Jerusalém for da besta, como que Jesus vai poder botar o pé santo dele? Então o que Deus faz? Deus envia essa... Que comitiva é essa, irmão? Um cavaleiro do cavalo branco e os exércitos do céu. Para quê? Mas, irmão, isso tem que estar tipificado na Bíblia, irmão Ricardo. Porque senão não podemos crer nisso aí. E eu dizer para ti que é verdade, porque nós vamos lá em Gênesis 14. Aleluia. Ô Deus, olha aqui. Olha Gênesis 14 o que acontece. Quantos sabem que Abraão é um tipo de profeta? Quantos que Abraão tinha 7 letras do nome dele e o Mombrana tinha 7 letras do nome dele? O Abraão tinha 2 esposas, o Mombrana também teve 2 esposas. Meda e Hope. Mombrana teve... Abraão teve Sara e também teve Agar. Oh, Jesus. Olha aqui. Olha aqui isso aqui. Gênesis 14. E aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elessar, Kedor-Aloamer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra. Pensa nisso aqui. O que eu falei para vocês que é Jerusalém, é Israel, no período da grande tribulação e hoje? Sodoma e Egito. Aleluia! Agora está vendo aqui Sodoma e Egito sendo sitiadas. Lá em Gênesis
14. Oh, irmão, eu fico muito religioso com isso aqui. Olha aqui, irmão. Vamos pular os versos. Vai no verso 8. E saiu o rei de Sodoma. O que o Benjamin Netanyahu vai querer fazer, irmão? Ele vai querer fazer uma frente. Ele dá uma de crentão de vez em quando. Mas não vai dar. É a besta. É o falso profeta. É Lúcifer encarnado. Não tem como ganhar. Vai morrer bastante judeu? Claro que vai. Vai ser uma carnificina. Mas 144 mil não podem ser tocados. Não toca naqueles que têm o sinal. Aqueles que gemem e clamam. Onde é que estão sendo tocados? Lá no Muro das Lamentações. Gemendo e chorando pelas abominações cometidas em Jerusalém. Meu Deus, olha aqui. Sodoma e Egito nesse tempo. Verso 9. Vieram contra Kedorlaomer. Vamos pular um pouquinho. Vamos lá no verso 10. E o vale de Cetim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Quantos sabem que Jesus põe os pés dele do Monte das Oliveiras e se encontra com 144 mil, está lá em Apocalipse 14, no Monte Sião. Aqui diz que o rei de Sodoma e o rei fugiram para os montes. Aleluia! Olha aqui. E tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram Ló. Quem é Ló? Quem é Ló? O bom Bruno diz que Ló tipifica tanto a Virgem Nécia quanto os 144 mil. Tu viu? Eu fico religioso. Olha aqui, irmão. Tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara. Sabe que Moisés e Elias, depois que eles sobem aos céus, eles escapam da mão da besta, né? E eles chegam no céu apavorados, dizendo: mataram a gente e querem matar os 144 mil. O que eles vão fazer? Oh, glória, olha o que Deus faz, irmão. Olha aqui, está na Bíblia, irmão. Creia na Bíblia. Seja crente, olha aqui, ó. Olha aqui, irmão. Que escaparam e o contou a Abraão. Contaram para Abraão, rapaz. Não contaram para Melquisedeque. Não contaram para Abraão. Oh, meu Deus. Deve ser o líder dos profetas, esse homem lá em cima, né? Deve ser, olha aqui. O hebreu que habitava junto aos carvalhais de Manre. Onde é que nós vamos estar habitando no período da grande tribulação? Lá em cima, mano, os carvalhais de Manre, tranquilos. Eles se pegando aqui embaixo, nós tranquilos lá em cima. E o Amorreu, o Escol olha o que ele fez, ó. Os carvalhais de Manre e o Amorreu, irmão de Escol, e o irmão de Aner, e eles eram os confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso. Falei para vocês que a Virgem Nécia vai estar onde? Presa. Lá nos... Meu Deus do céu, irmão. Olha aqui. Armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e perseguiram até Dan. Irmão, eram 5 reis, todos com exércitos armados até os dentes. Deus pegou um homem chamado Abraão, 318, irmão, e não morreu um dos de Abraão. Que exército é esse, irmão? Esse é o exército invencível que volta para tomar a terra. Aleluia! Em Apocalipse 19, irmão. É esse aqui. Não morreu nenhum, irmão. Pensa nisso, olha aqui. Olha a glória disso aqui. Tem mais glória aqui, ó. Eu já vou acabar. Aguenta mais um pouquinho. Olha aqui, ó. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, e que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tomou trazer também Ló. Ó, quem é que vai libertar Ló, irmão? Quem é que vai libertar os 144 mil? Quem é que vai libertar a Virgem Nécia? Abraão e os seus confederados. Aleluia! Oh, Deus! Olha aqui. E tornou a trazer Ló, seu irmão, e seus bens, e também suas mulheres e seu povo. Mas olha aqui, olha a glória. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que ouviu de ferir
Kedorlaomer, rei de Sodoma, que estava com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do lotismo. O que acontece depois do Apocalipse 19? Apocalipse 1:7. Melquisedeque vem para a terra, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Melquisedeque se encontra com Abraão depois da matança dos reis. Aleluia! Vamos ficar em pé, meus irmãos. Oh, Jesus. Eu amo Jesus, irmão. Essa vai ser a tomada da Palestina, irmão. Vamos tomar quando Jesus se manifesta como filho de Abraão. Hoje é filho do homem. Ontem era filho de Deus. No milênio será filho de Davi. Mas no período que nós estamos voltando, neste período, nesse período que nós estamos voltando, este período será o período do filho de Abraão. Nós vamos tomar a possessão real. Vamos tomar a Palestina de volta, porque nós precisamos construir uma cidade a qual nós vamos morar. Meu Deus do céu, irmão, eu não sou digno disso, irmão, nem tu é digno disso, mas Jesus comprou essa dignidade para ti. Ele comprou isso com o sangue dele, irmão. Ele verteu o sangue dele para ti, irmão. Tu não é bom, irmão, eu também não sou bom, irmão, mas Ele é bom. Ele é bom, nós estamos confiados nele, não é em nós mesmos. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Dê a mão para o seu irmão. Vamos orar, depois nós vamos ler os pedidos. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Deus, nós queremos te dar graças, Pai. Ó, Senhor, te dar graças pela fé, Senhor. Ó, te dar graças pela tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado por ter enviado um profeta para nós, Pai. Pai, obrigado por ter enviado esse profeta grandioso, Senhor, com uma mensagem grandiosa, Pai, que nos traz fé de rápido, Senhor. Ó, Senhor, não é qualquer fé que nós estamos ouvindo, Senhor. É a fé que vai mudar o nosso corpo numa dessas manhãs, Pai. Pai, abençoa os teus filhos que vieram aqui hoje, Senhor. Senhor, abençoa os teus filhos que ouviram, Senhor, assistiram pela internet, Senhor. Senhor, abençoa eles e ajuda eles, Pai. Ó, Senhor, nós somos um grupo aqui, Senhor, que crê na tua palavra. É só isso, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos que o Senhor nos ajude mais, Senhor. Seja conosco para nossas dificuldades, Pai. Pai, entrará uma semana agora que o diabo vai querer tirar aquela coisa dessa de nós, Pai. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Ó, Senhor, que o teu anjo possa se acampar ao nosso redor, Senhor, e nos ajudar a ser melhores, Pai. Pai, é o que eu te peço, Pai. Nos ajuda no nome de Jesus, eu te peço. No nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Deus abençoe a todos, irmãos. Salva de palmas para Jesus. Estou aqui apenas de passagem para manifestar sua vida de um outro mundo. Estou voltando para a eternidade.